Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas, o glorioso em véspera de clássico pelo Campeonato Brasileiro. É isso, chave virada, o Botafogo é o líder da competição nacional, briga pelo título que também é importantíssimo e amanhã vai enfrentar o Vasco da Gama às 21h30 no estádio Newton Santos, a nossa casa. Se puder, vá e apoie o nosso fogão. Para trocar ideias sobre isso, sobre sondagens pelo Igor Jesus, já falei ontem aqui no canal Fabiano Bandeira, mas hoje vou falar novamente, até porque tem a participação especialíssima do meu grande amigo, está presente o próprio Vitor Monteiro. Muito bem-vindo mais uma vez, irmão. Eu tenho certeza que toda a galera que acompanha o canal Fabiano Bandeira gostou dos vídeos do final de semana, mas sentiu sua falta, com certeza. Bem-vindo. Coisa maravilhosa. Bom dia, meus amigos, minhas amigas que estão aí acompanhando, nosso querido telespectador. Seja bem-vindo ao nosso vídeo aí, segunda-feira, cara, pré-jogo, pré do pré, porque tem, na verdade, tem um pré hoje, né? Temos hoje um jogo importante para assistir na TV. E amanhã tem a nossa pré também de um jogaço importantíssimo. Esperando casa cheia, né? Esperando que, como o Fabiano falou, nosso querido torcedor, se puder, compareça ao jogo, que tem tudo para ser um grande jogo. Eu estou com muita expectativa nesse jogo para amanhã, para o nosso querido glorioso fazer uma boa partida. Como o meu amigo Fabiano já me lembrou na semana passada, já havíamos falado Criciúma e Penharol. Botafogo não costuma ter 2 jogos seguidos em baixa. Então, tivemos um jogo dentro da margem, né, que já falamos reiteradas vezes, né, completamente dentro da normalidade contra o Penharol, que o time não rendeu o que deveria, mas muito já explicado, então assim, não tem nenhum problema. E agora temos um jogo contra o Vasco para o time dar de novo, voltar ao eixo, a rotação de jogar em alto nível de novo. Estou com muita expectativa para amanhã, meu amigo Fabiano. Maravilha, eu também estou com muita expectativa. Daqui a pouco vamos montar aqui, entre aspas, um time com a possível escalação. Bastos está suspenso. A zaga deverá ser formada por Adrielson e Alexander Barbosa. Já vamos falar sobre isso, mas o Vitor lembrou do jogão de mais tarde. E, Vitor, o Memphis Depay falou que está empolgado, hein? Que vai ser um jogo importante aí. Corinthians e Palmeiras. Ele falou que Memphis falou que está empolgado, isso é bom, porque o Corinthians precisa muito da inspiração dele, já que o time em si tem tido dificuldades técnicas muito grandes. E aí a gente lembra aqui, ó, tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é o líder com 64 pontos, 31 jogos, Palmeiras vice-líder com 61, também 31 jogos, saldo do Botafogo de 23, do Palmeiras é de 28. O Botafogo tem 19 vitórias, o Palmeiras tem 18. O Fortaleza em terceiro com 57 pontos. Fortaleza que foi a Caxias do Sul e botou o Juventude, meus amigos, no bolso. Na verdade, desculpa, o Fortaleza tem 60. A tabela aqui está desatualizada. Deixa eu atualizar essa tabela aqui. Enquanto você fala, você assistiu ao jogo, Vitor? Eu não assisti, eu vi o resultado e depois vi as análises, mas quem assistiu foi meu sogro, que você conhece, o Moacir, que tá sempre com a gente no Newton, então ele aposentado, ele adora ver jogo de futebol, então ele vê tudo. E aí eu cheguei, conversei com ele, falei, e aí, como é que foi esse jogo? Eu falei, cara, o Fortaleza atropelou o Juventude, mas não foi assim não, desde o início, porque o Juventude começou bem, parece que teve um gol anulado, e depois tomou um gol e o time desestruturou. E aí ele gaúcho, inclusive, meu sogro, falou, cara, o Juventude estava dando sinais ali de time que tá querendo cair, porque depois do gol o time simplesmente apagou na partida, não reagiu, e aí o Fortaleza se aproveitou. Então, pelas palavras do meu querido sogro, foi um jogo atípico do Juventude, e o Fortaleza, claro, que é uma ótima equipe, se aproveitou dessa desestruturação. Exatamente, o Juventude tomou 2 gols no fim do primeiro tempo, e 2 gols muito parecidos, com o Fortaleza atacando pelo lado direito, né? A brecha no lado esquerdo da defesa do Juventude, inversão de bola, e aí uma finalização do outro lado, 2-0 aí no segundo tempo. O Juventude fechou. Então, ó, Botafogo 64, agora sim, galera, Botafogo 64, Palmeiras 61, Fortaleza 60 pontos. Né? O Fortaleza já tem 32 jogos.
O Flamengo tem 55 pontos ali na quarta posição. E o Internacional, hein? 53 Chegou, pontos. né, cara? Também chegou, rapaz, com 31 jogos. O Inter que pega hoje ou amanhã. Amanhã o Criciúma, às 21h30, no Beira-Rio. Já o Flamengo, na quarta, vai pegar o Cruzeiro no Independência. E o Palmeiras, Fabi? A gente já sabe que o Botafogo joga amanhã às 21h30 contra o Vasco no Newton Santos. Palmeiras hoje, ó, às 20 horas contra o Corinthians na Arena Neoquímica em Itaquera. Você tem um palpite para a gente passar para a escalação? Te cortei porque você falou e eu reformo. Memphis Depay tá empolgado. Tá empolgado. Depay falou que quer ir para cima do... Mas isso aí eu não li, não, que ele quer ir para cima. Mas, em tese, ele quer ir para cima. Vai para cima do Palmeiras. Cara, eu não tenho palpite, não, cara. Eu tô torcendo com 6-0 do Corinthians, já tá bom. 3 pontos aí. 6-0 já tá bom? O Corinthians podia aprontar, né, cara? Uma vitóriazinha. Tá na hora do Corinthians ganhar do Palmeiras, né? Chegou a hora do Corinthians ganhar. Pô, melhor hora possível, Vitor. Seria uma vitória assim. Ele disse o seguinte... Será o meu primeiro derby. Todos no clube sabem a importância de jogar essa partida, afirmou o jogador. Expressou a motivação em entrevista à Corinthians TV, reforçando que jogos como esse são especiais. É uma batalha crucial e nós precisamos conquistar os 3 pontos, disse Depay. Chamou de batalha crucial. Corinthians, esse que vem de uma eliminação para o Racing, né, dolorida. A torcida pegou no pé do Ramon Dias, né, nosso conhecido Ramon Dias. E acredito num jogo em que eles, como já falamos na semana passada, que eles vão querer mostrar resultado para a torcida. Jogar em casa, o clássico derby, eu acho que vai ter teremos uma boa surpresa do Corinthians, cara. Eu tô confiante nisso daí, de repente, do Corinthians, pelo menos arrancar um pontinho do Palmeiras, mas dá para vencer, cara. É jogo para o Corinthians vencer. Dito isso, 1-0 Corinthians, gol 1-0. de Memphis. Te abracei nessa, então, ó. Vou junto contigo nessa aí. Vou perder a personalidade, sem personalidade. 1-0 para mim, Corinthians. Gol de Memphis Depay. Gol de Memphis Depay. E aí, galera, amanhã o Botafogo tem que ganhar o Vasco. Não tem conversa. O Palmeiras perdeu, empatou, ganhou. O Botafogo tem que ganhar o Vasco. Ô, Fabi, tá pensando em secar? O Botafogo tem que... Gente, futebol. Vamos secar hoje, amanhã o Botafogo tem que ganhar o Vasco. Para isso, Vitão, eu gostaria que você dissesse aqui a sua possível escalação, porque a gente vai botar a pranchetinha na tela aqui. Eu quero falar sobre a zaga e a possível escalação do Fogão, sem poupar ninguém, né? Só o Bastos que está suspenso mesmo. E aí, o que você pensa para o time entrar em campo amanhã? Aquela formação clássica? É a formação clássica, né? Eu não tenho o que discutir, né? Jogo para... Assim como o Corinthians precisa mostrar uma resposta para sua torcida, temos nesse momento, apesar de termos um ano muito bom do Botafogo, é um jogo para o nosso time dar uma resposta para a torcida também e manter a nossa empolgação lá em cima. Então, a nossa, que eu digo, torcida como um todo, né? Apesar de estar dentro da conta aquele jogo contra o Peñarol, era completamente previsível que fosse um jogo muito diferente do que a gente está acostumado. Jogamos muito abaixo do que poderíamos. Já falamos, inclusive, sobre possibilidade que o nosso querido Arthur podia ter escolhido ou não, que chateou ou não, mas já passou águas passadas, então chegou a hora de um grande jogo. E se lá contra o Criciúma, e é muito bom sempre contextualizar, falamos sobre o possível imponderável, que beleza, pode acontecer, mas é diferente, é um jogo para ganhar. O Botafogo precisa ganhar. Ali, um empate, beleza, pô, a gente fica chateado, mas o time tá na briga, mas é uma água no chope que não precisa. É um jogo que o Botafogo precisa entrar para ganhar. Pelo tamanho do jogo, é um clássico, é um jogo dentro de casa, é um jogo em que viemos de uma atuação que, como já falamos, não agradou. Então é um jogo para reiterar a briga pelo título e a nossa manutenção na parte de cima da tabela. Acima de tudo, já falamos no vídeo muito bem na sexta-feira sobre a nossa tabela. Temos uma tabela muito favorável e, cara, não dá para desperdiçar ponto. Agora, aquela gordura, a gente precisa dessa gordura para chegar na final contra o Atlético Mineiro sem precisar pensar em brasileiro, sem precisar em pensar no Campeonato Brasileiro. Então, qualquer coisa diferente de uma derrota, de uma vitória hoje, já mantém a torcida,
cara, chateada, com razão. É jogo para ganhar. E assim, parece ser óbvio, né? Pô, Vitor, você fala que não vai vencer todos os jogos e tudo. Pois é, eu sei. Mas nesse momento, tirando todos os desvios de tabela que nós passamos, pelo que aconteceu, hoje é um jogo que é difícil demais aceitar qualquer coisa diferente de vitória. Pô, Vitor, aí você tá botando uma pressão em cima do time, do clube e tal, mas é um clube gigante acostumado com pressão. E é um clube que está acostumado, que gosta de jogo grande. E é esse jogo que a gente entra para vencer. E, acima de tudo, eu estou com muita expectativa mesmo, cara. Como o Fabiano falou, perguntou, né, sobre a possível escalação, teremos o baixo suspenso. Mas você vai falar de uma propriedade muito maior, né, sobre o Adrielson se encaixando muito bem com o Barbosa na zaga, né? Tem dado conta do recado. Isso. Então, não vejo nada diferente do time principal, com uma motivação a mais do nosso querido Igor Jesus e do nosso LH, Luiz Henrique, convocados também, vem com a empolgação de mostrar mais serviço. E, cara, o Vasco vem para jogar, tá? O Vasco briga por Libertadores, a torcida empolgou. Eu não acho que o Vasco consiga pegar essa última vaga, não tenho nada contra o Vasco, mas eu acho que o Vasco passa por um ano que nós passamos ali de remodelagem, mas eles estão com problemas muito maiores porque fizeram uma SAF muito capenga. Muito diferente. A imprensa, durante um certo tempo, comparou a SAF do Vasco com o Botafogo há muito tempo atrás, né? Os torcedores do Vasco acreditaram nisso, não só acreditaram, chegaram a querer menosprezar o que o Botafogo fez. Ah, vendeu barato, vendeu assim, essa completamente fora da realidade. E nesse momento, sim, é claro que o torcedor tem que sonhar, sim, mas eu não vejo o Vasco pegando essa última vaga da Libertadores. Eu sou polêmico, né, Fabiano? Então já tô jogando aqui. Torcedor vascaíno vai pegar esse recorte aqui e vai botar na minha cara, né? Pô, esse cara falou que o Vasco não brigava. Mas eu acho que o Vasco vem para jogar numa realidade que não é deles. E aí a gente tem que aproveitar para jogar e partir para cima para vencer. Para vencer, abrir o jogo, abrir o placar e manter um resultado que seja confortável para não passar perrengue no segundo tempo. Eu não sei se o Vasco vai pegar a última vaga ou não. Eu torço para não pegar, porque eu seco todos os rivais do Rio. É claro que tem uma rivalidade maior com o Fluminense e Flamengo, mas o Vasco também é rival do Botafogo e eu torço para perder. Pronto, simples assim. Muito respeito as instituições gigantes que são, a gente sempre respeitou as instituições, são gigantes, são times grandes, mas histórico, eu torço né? contra. Históricos e tudo mais, mas a gente torce a favor do Botafogo contra os rivais, como manda o figurino no futebol, amigo. Como manda o cartaz no futebol. Aqui é assim, você falou que você é polêmico, mas às vezes a gente é polêmico sendo verdadeiro. Então é isso. E aí, gente, amanhã nós vamos fazer a análise geral do jogo, né? A análise tática, envolvendo também o adversário do Fogão. Eu já montei aqui para a galera lembrar, porque o Botafogo jogou sem meio time contra o Peñarol. Foi outra formação, outro esquema tático, com 4-3-3, com o Tietê por dentro, com o Savarino na extrema-direita. Então, não tem nada a ver com o time de amanhã, provavelmente. Botafogo deverá ter John no gol, Vitinho na lateral direita, Adrielson e Barbosa na zaga, com Alex Telles na lateral esquerda, se nada mudar. O Gregory aqui, como o primeiro homem à frente da linha de defesa, o Marlon Freitas um pouco mais adiantado, aí o Luiz Henrique na ponta direita, o Savarino trabalhando aqui, flutuando na meia central, encostando muito com o Almada, que vem da esquerda para dentro. Geralmente o Almada vem da esquerda para dentro, Luiz Henrique consegue ir ao fundo do campo, em outros momentos ele também vai da esquerda para dentro, da direita para dentro, perdão, e o Igor Jesus aqui como centroavante móvel, forte e finalizador. Então, o Botafogo pode ter essa formação. Rapidinho volta, aqui, ó, né? O Igor Jesus volta. O Igor Jesus Igor Jesus, cara, olha na tela aí quem é que volta. Quem? Calma aí, deixa eu lembrar. Ele volta. Para mim, tava falando da movimentação. A minha imagem, cara. A minha imagem. Ah, tá. É porque eu tava olhando aqui pro mapa. O Gregory! O homem volta. Então, assim. Eu tava olhando, cara. Eu tava falando aqui do Igor Jesus. Aí você fala, ele volta pra movimentar, pô. E eu não tava. A tela, ela fica. Eu só consigo ver a tela que eu tô movimentando aqui. Eu não consegui. Era só pra descontrair, pô. Nosso menino, ele tá volta, ótimo. Cara. Sou nosso Gregory pé quente pra caramba. O autor do último gol do Botafogo no Brasileiro.
1-0 no Bragantino, sábado querido retrasado. Gregory. Nosso Desculpa te Gregory. cortar, Então, meu amigo. Eu precisava descontrair. Não, tá bom, tá ótimo. Aqui, ó. Inclusive, aqui, ó. O Adrielson vem, Gregory, para saída de bola, né? O nosso Barbosa pela esquerda, corredorzão para o nosso lateral esquerdo, Alex Telles, provavelmente, o Almada já vindo mais para dentro, Savarino trabalhando com ele. Aí você tem o Luiz Henrique mais espetado. Você tem o Vitinho também aqui, ó, na paralela. É um time ofensivo, com o Marlon Freitas aqui à frente da linha. E aqui essa movimentação, aí o Savarino vem, o Almada também trabalha por aqui, eventualmente o Alex Telles vem, aí o Almada vai, e por aí vai, gente. O Botafogo com aquela movimentação clássica, já conhecida, mas muito difícil de ser marcada. Isso aqui nós vamos falar mais amanhã, porque amanhã a gente vai analisar também o adversário. Mas, Vitor, então, vamos recapitular. John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Telles, provavelmente. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Beleza, um time forte, só que muita gente está com menos confiança no Adrielson. E aqui que eu vou trazer o recorte para a gente falar. O Adrielson jogou muito bem contra o Fluminense, guardem isso, muito bem mesmo, e foi a reestreia dele com a camisa do Botafogo, como titular no Maracanã, 1-0, gol do Luiz Henrique, com jogadaça deste homem que estava aí na tela do celular do Vitor, que é o Gregory. E o Adrielson jogou muito bem contra o Criciúma. 1-1, ele não falha no gol, ele estava marcando o jogador dele, jogou muito bem contra o Criciúma, principalmente na marcação, com a bola no pé nem tanto, mas na marcação. O Adrielson não foi tão bem quando entrou contra o São Paulo no lugar do Barbosa, que estava amarelado na Libertadores, e o Adrielson não foi tão bem contra o Peñarol. O que tem de... Como é que eu vou dizer? No contexto aí, o que tem de padrão quando o Adrielson vai bem e quando o Adrielson vai mal? Isso não quer dizer que um jogador seja ruim e o outro jogador seja bom. O Adrielson foi bem contra o Fluminense e ele jogou ao lado do Barbosa. A zaga foi Adrielson e Alexander Barbosa. O Bastos tinha vindo de data FIFA, aí jogou na primeira partida assim que chegou e depois descansou contra o Fluminense. Acho que ele jogou contra o Corinthians e pela Libertadores contra o São Paulo e aí descansou contra o Fluminense. O Adrielson jogou com o Barbosa, foi muito bem. E o Adrielson jogou com o Barbosa contra o Criciúma também, porque também tinha tido data FIFA e o Bastos tinha sido convocado, chegou na terça ou quarta-feira, e aí na terça ele jogou, e o jogo foi na sexta contra o Criciúma. O Adrielson jogou com o Barbosa de novo e foi bem. Contra o São Paulo, o Adrielson entra no lugar do Barbosa e joga com o Bastos. O Bastos sai da direita para a esquerda. O Adrielson já não vai tão bem. E o Bastos que não consegue pegar o Caleri ali na hora do gol, mas o Adrielson não vai tão bem. E contra o Peñarol, Adrielson joga pela direita e o Bastos pela esquerda. O Adrielson também não vai tão bem. Eu estava pensando nisso. Isso pode ser simplesmente, galera, uma questão de encaixe. Não quer dizer que o Bastos é ruim pelo lado esquerdo, porque não é. Já jogou aqui e joga na seleção por aquele lado. E muito bem, muito bem. Não quer dizer que o Bastos é um mau companheiro para o Adrielson. Quer dizer que o Adrielson, no momento, se encaixou melhor, né, Vitor? Com o Barbosa. Tem jogadores que se encaixam melhor com outros, daqui a pouco se adapta. E então, detalhe, foi uma percepção que eu tive pensando. Além de tudo que você falou, que você foi perfeito, e eu concordo plenamente com o que você falou, gostaria de complementar. Você falou muito bem. O Adrielson com a nossa camisa desde a volta. O Adrielson já jogou aqui 70 e tantas partidas, não tem que estar adaptado. Não está adaptado. O Adrielson jogou, se você falou, eu perdi as contas. São quantos jogos que ele jogou? 4, 6? Não, ele pode ter jogado mais. Só que eu lembrei de 2 que ele jogou bem, 2 que ele jogou mal, e foram 2 bem com o Barbosa e 2 mal com eu abri aqui rapidamente, só para não falar besteira, no Gol, no site O Gol, o histórico dele nesse ano, em 2024, pelo Botafogo, são 4 partidas. Então, assim... Então é isso mesmo. Exatamente. Então, sim. Gente, são 4 partidas jogando de volta na zaga. Jogou 4 partidas vindo da França. França, outro país, com outra adaptação, outra cultura, outro clube. Não estava jogando.
não estava jogando, vem para o Brasil de volta jogar no Botafogo, que ele já conhece, e aí ajuda na adaptação. E aí, como o Fabiano falou com muito brilhantismo, teve boas partidas sim, jogou muito bem. Agora, e com 2 zagueiros estrangeiros, que não são nem brasileiros. Então, cara, completamente natural que ele oscile. Agora, aí a gente vai entrar de novo no que nós já falamos sobre o futebol. A oscilação, ela é normal. Que ela aconteça quando pode acontecer. E, por enquanto, o Adrielson oscilou quando podia oscilar para mim. Porque seguimos ainda em frente sem nenhum prejuízo. Dentro disso tudo, né, considerando esse lado que, cara, se você não considerar, se você achar que o jogador tem que jogar bem todos os jogos, cara, você vai viver frustrado, você vai viver triste porque o cara vai te decepcionar em algum momento. Então, dentro disso, eu tenho, além de ter uma plena confiança no zagueiro, no Adrielson, ele se adapta primeiro, né, como o Fabiano falou, né, ele se adapta um pouco melhor no momento com o Barbosa, mas que naturalmente, como o Bastos, que foi outro cara que demorou um tempo para entrar no ritmo, ele também vai pegar esse encaixe com o Bastos. Então, assim, com certeza. Eu tô super tranquilo, muito mesmo, de verdade, com isso, com esse processo dele atual. E é claro, torcendo para que essa oscilação dele, ele não vai se adaptar. Cara, a gente trouxe um zagueiro do meio do ano para cá para brigar por titularidade. E não conseguiu porque os nossos 2 zagueiros titulares se adaptaram tão bem um ao outro, elevaram um nível de competitividade, e o Adrielson é um zagueiraço. Pô, a gente está muito bem servido e eu estou muito tranquilo quanto a isso. E com o Barbosa, além do que o Fabi falou, com o Barbosa ele tem um pouco mais de naturalidade, pega um pouco mais o ritmo, talvez até pelo momento do Barbosa espetacular, né, cara? Que o Barbosa está jogando, meu amigo, como já falei com muita honestidade e transparência, calou aqui, de certa forma, esse que vos fala. Adrielson, cara, ele tem tudo para fazer um grande jogo com o Vasco, contra o Vasco, jogando ao lado do Barbosa, sim. E vão crescendo nível após nível, jogo após jogo. Tem tempo ainda para se adaptar e tudo mais. Então, assim, eu vejo com muita naturalidade, cara, tudo que você falou. Não me preocupa em nada. Claro que vai ter um jogo assim, outro assado, mas por enquanto os jogos assados, que ele não foi tão bem, eram jogos que estavam dentro da margem, que ele podia. Então, beleza. Que não seja nos jogos mais importantes, que ele caia de produção. Que aí você vê a diferença dos grandes jogadores. Pois é, que ele só suba. Um grande jogador, o grande jogador, ele é jogo de decisão, jogo grande. Se o cara não falha em jogo de decisão, cara, é isso. Ele pode errar em jogos, porque ele vai errar. Tem jogador que vai errar, que vai falhar, que vai jogar mal, para que jogo grande ele esteja bem. Perfeitamente. Isso não quer dizer que ele não possa jogar com Bastos, hein, galera? Ele vai se adaptar, vai se encaixar com Bastos também, mas é que com Barbosa deu certo e amanhã ele joga ao lado do Barbosa. Por isso, a gente falando aqui um pouquinho mais do miolo de zaga do Botafogo, e é importante, porque são 2 jogadores bons na bola aérea, o Adrielson mais Bastos, o Adrielson mais Bastos foi boa, falei sem querer. Falou. O Adrielson mais baixo, o Adrielson mais baixo, o Barbosa mais alto, são 2 ótimos jogadores na bola aérea e o Vasco tem jogada importante amanhã. A gente vai falar sobre isso também. O Botafogo precisa neutralizar as principais jogadas ofensivas do Cruz Maltino e jogar muito bem na zona ofensiva também para surpreender o time de São Januário. E aí, galera, amanhã a gente fala mais sobre o clássico. Olha só, Igor Jesus. Ontem, vocês viram aqui no canal Fabiano Bandeira, o The Sun da Inglaterra noticiou que o West Ham pensa em formalizar uma proposta por cerca de 227 milhões de reais na cotação atual, 30 milhões de libras pelo Igor Jesus. Chegaram a comentar que o Textor gosta também do Lucas Paquetá e que o West Ham poderia não se opor a uma negociação, mas tem a investigação também com o jogador brasileiro. Então, falando só a respeito de valores, último tema deste programa Pauta. Vitor, Botafogo, gols importantes em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, movimentação, assistências, um jogo muito físico, mas muita qualidade com a bola no pé também, e seleção brasileira. Em poucos meses, Igor Jesus trazendo o contexto completo da Eagle Holding e do Botafogo de Futebol e Regatas atual. Resultado esportivo, final de Libertadores, liderança do brasileiro, e a gente espera que se concretize com títulos
taças na nossa mesa ao fim da temporada e resultado financeiro, mesmo que essa seja apenas uma possibilidade. O mercado internacional olha para o Botafogo, olha para o Igor Jesus, vai olhar para outros jogadores. Não tem ninguém aqui comemorando saída de jogador, mas ninguém é bobo também, sabe que é assim que a roda vai girar. O Botafogo vai trazer jogador, vai potencializar, vai vencer, nós vamos comemorar muito. Vai sair jogador, o Botafogo vai trazer jogador, vai potencializar, vai vencer, nós vamos comemorar muito, vai sair jogador e assim vai ser, né, Vitor? Exatamente. Naturalmente, é um processo natural, faz parte de qualquer empresa. E ao mesmo tempo, ele contribuindo, entregando, continuando entregando, é o que a gente espera dele, como um profissional que ama o clube, que já demonstrou que tem um carinho muito grande pelo clube, que vem movimentando, vem fazendo com que crianças vejam nele uma espécie de... venham criando... porque falar ídolo ainda tá muito longe, né? Mas vem criando uma espécie ali de um aconchego, porque as crianças brincam já com o Kamehameha do Igor Jesus. Então ele vem entregando tudo que a gente espera: resultado, carisma com a torcida, criando um elo, um vínculo com a torcida e, naturalmente, garantindo conquistas. Cara, é natural que ele também tenha a parte dele profissional, que, assim, ele também pode repensar, nunca se sabe, porque o jogador também decide, né? É difícil, tudo mais, mas é um jogador hoje que é titular da seleção brasileira. Será que abraçaria um projeto no West Ham, que é um time mediano na Inglaterra? É uma possibilidade que surgiu, não tem proposta oficial ainda não, hein? Pois é, até porque é o The Sun que você falou, o The Sun é um tabloide, e tabloide costuma ser um pouco mais sensacionalista, quase meia hora lá na Inglaterra, guardadas as devidas proporções. Então eles jogam ao vento notícias e ao mesmo tempo, assim, faz parte desse processo. E aí o jogador cria um vínculo naturalmente e, cara, o Botafogo mostrou esse ano, o clube, o planejamento, que não vai deixar o elenco ficar ao léu, não. Me preocupava muito, agora eu vou trazer a minha opinião pessoal, já conversamos muito aí, Fabiano, pessoalmente, quando eu era garoto, que eu adorava, na minha adolescência, comprar o Lance, o vai e vem, o famoso vai e vem do Lance. Eu comprava o jornal quando era garotão, juntava minhas moedinhas, ia no jornaleiro, comprava. Adorava. Janeiro, então, era época de férias, não tinha futebol para assistir, eu adorava comprar todo dia o Lance. Então, pegava moedinha com o avô, com o tio, juntava e comprava o Lance. E assistir o vai e vem. Só que o vai e vem do Botafogo era sempre decepcionante, porque o Botafogo, quando fazia anos muito bons na temporada anterior, se desfazia no ano seguinte. Então, o vem era muito baixo, era muito ruim, exceto alguns anos. E o vai, cara, era um caminhão de jogadores saindo para vários clubes. Então, assim, quando acaba a temporada passada, que a gente teve uma boa temporada, o Botafogo entregou e não sei o quê. Um dia a gente vai ter espaço para falar sobre isso, mas assim, para mim, Vitor, a minha temporada foi ok. Fiquei bolado, chateado por não ter sido campeão, mas eu acreditava no que estava por vir na frente. Beleza. Então, assim, o que vinha na cabeça do Vitor pequeno, caraca, agora vai acabar a temporada, uma temporada boa, a gente vai perder um monte de jogador para um monte de clube. E foi o contrário. A gente manteve os nossos principais jogadores, nós emprestamos, vendemos jogadores que não estavam sendo utilizados, e trouxemos jogadores melhores ainda. Em disputa de mercado, tiramos jogador de grandes clubes, o Cuiabano, por exemplo, quem diria, Botafogo, ir lá no Grêmio, pegar um garoto promissor do Grêmio e trazer para cá. Então, assim, o Botafogo mostrou esse ano para mim que não, a administração, que não deixaria o clube ao léu. Perdeu o jogador, vai vender e vai deixar buraco. Isso me preocupava muito. E aí, chega no meio do ano, falei, bom, acabou, o Botafogo não vai mais repor o jogador. E eu falava com o Fabiano, falei, cara, tô muito chateado, porque eu vejo que a zaga é nosso principal problema. É o que me dá, não que era o nosso principal problema, mas é o que me dava maior preocupação, porque a gente não tinha um reserva imediato. Era hoje o Lucas Alter, que, mais uma vez, com todo respeito ao profissional e tudo mais, sei que já teve vários problemas, já torcida com ele. Travou um pouquinho aí o nosso Vitor, hein? Travou um pouquinho. Enquanto o Vitor destrava, deixa eu passar um recado para vocês. Já vai destravar. Eu vou passar um recado para vocês, galera. Hoje é dia de sair aqui no Rio de Janeiro. Todo lugar do mundo, mas aqui no Rio, com camisa do Botafogo na rua, hein? Porque a Parimatch está pelas ruas do Rio de Janeiro. Voltou? Pode ganhar um brinde. Voltou. Deixa eu até aproveitar, já que
para dar esse recado, então. Galera, Parimet não patrocina o canal Fabiano Bandeira. Alô, Parimet. Não patrocina o canal Fabiano Bandeira, mas patrocina o nosso glorioso. E hoje você pode encontrar a gente da Parimet pelas ruas, pode ganhar brinde, pode ganhar coisa importante. Saia com a camisa do Botafogo pelas ruas, hein? E às 20 horas vai ter um evento no estádio Newton Santos. Estarei lá, a imprensa foi convidada a cobrir, então estarei lá presente no estádio Newton Santos. Tem um evento lá da patrocinadora do Botafogo. Vamos ver o que terá de novidade às 20 horas. Vitor, pode prosseguir. Então, assim, nós não tínhamos uma peça de reposição, me preocupava a zaga e, de repente, o Botafogo vem com o Adrielson de reposição. Falei, porra, Botafogo trouxe o Adriel. Aí, de repente, nós que já tínhamos Cuiabano e Marçal, vem Alex Telles para a lateral esquerda. Falei, cara, que isso? Eu não estou acostumado com isso. Então, assim, o Botafogo, a administração mostrou que repõe. Esse foi um ano para dar recado. Para mim, eu recebi esse recado. Bom, o clube vai brigar por coisa grande ano após ano e vai repor as suas peças que saírem. Então, assim, saindo ou não o Igor Jesus ao final da temporada, eu tenho completa tranquilidade que será reposto à altura. Eu também concordo com tudo que você falou. É o Botafogo no mercado, no modelo do futebol. Isso acontece com tantos outros clubes pelo mundo, e com o Botafogo repondo, a gente fica mais tranquilo e fica mais confiante também nessa sequência e busca por títulos. Pois é, galera, 32 minutos, passamos aqui pelos temas do programa Pauta, ou seja, passamos pela pauta com muita tranquilidade também, muito amor e carinho, falando a respeito do nosso glorioso. Todo mundo ligado aqui no canal Fabiano Bandeira, live mais tarde, redação do Bandeira ao vivo e conteúdo ao longo do dia, se alguma coisa diferente acontecer com o nosso fogão. Todo mundo deixando like, todo mundo se inscrevendo, todo mundo ativando o sininho. Aquele abraço. Vitor, a despedida, meu amigo. Um grande abraço para você. Obrigado por mais uma excelente participação, meu querido. Aquele grande agradecimento ao nosso querido telespectador. Muito obrigado por nos receber aí do outro lado. Obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço e, de novo, sempre é tempo de Botafogo. Vamos viver esse tempo e aguardar. Vemos hoje, amanhã, torcer para o nosso fogão para a gente celebrar aí, quem sabe, mais 3 pontos para seguirmos nessa caminhada. Rumo a 2 títulos. Que assim seja. É tempo de Botafogo. Valeu, galera. Fomos. Valeu. Fogo!